pedir desculpas àqueles pobres pais que deveriam estar em casa descansando, e o filho ficou enchendo o saco para que você viesse assistir a palestra. Tem alguém que foi obrigado a vir pelo filho, foi meu compulsório, desculpa. Em segundo lugar, eu queria parabenizar os pais por um outro motivo. Eu não gosto quando me chamam de educador. Por quê? Porque acho que é meio enganoso isso. Porque na hora que o professor diz eu sou um educador, tem muito pai que fala, opa, vou terceirizar. E passa a bola para o professor. Quando na realidade, educação é uma coisa que vem de casa. Quem educa? Pai e mãe, a família. Nós aqui instruímos, damos exemplo, mas a educação vem de casa. E hoje, tenta imaginar esse auditório cheio de alunos educadíssimos. Então, parabéns para os pais. Parabéns para a escola, obviamente, mas parabéns também para os pais. O que eu vou tentar fazer hoje é tentar... Se apaga, né, as luzes? Acho que pode apagar mais. Você se importa de ficar meia luz? Fica mais íntimo, né? Fica mais íntimo. Hoje o que eu vou tentar fazer é, no fundo, não fazer uma palestra, é dar uma aula para vocês sobre como funciona o cérebro do teu filho, mas principalmente como funciona o teu cérebro. Tudo que eu for falar para o teu filho vale para você também. E em qualquer idade. Pode ter cabelos brancos, pode não ter mais cabelos, não interessa, vale para qualquer idade, vale para mim. Eu tenho 70 anos, eu comecei a dar aula com 18. Eu tenho meio século de magistério. E eu já dei aula em pós-graduação, já dei aula para médico psiquiatra. E eles não me internaram. Mas no cursinho, no cursinho pré-vestibular, eu tive 100.400 alunos. 100.400 pobres coitados, que descobriram tarde demais, que fizeram muita coisa errada quando estavam na escola e estão tentando consertar agora no cursinho. Esse que é o grande problema. Por um acaso, algum dos presentes aqui, por um acaso foi meu aluno? Tem algum ex-aluno meu? Não, vocês não sabem o que perderam. Na realidade, o que eu vou tentar fazer com vocês é tentar mostrar o funcionamento do cérebro. Bom, o que nós temos na face da Terra capaz de processamento lógico? O computador e o cérebro humano. O computador é muito rápido e é um idiota. O cérebro humano é muito lento e é um gênio. Então nós temos na face da Terra um idiota rápido e um gênio lento. Está certo que eu conheço algumas pessoas lentas, porém idiotas, mas isso já é um caso todo particular. A primeira preocupação que eu tenho com relação aos seus filhos, qual que é? O que eles valorizam mais? O idiota rápido ou o gênio lento? E de tanto usar o idiota de forma idiota, estão transformando o gênio em idiota. Cuidado, a tecnologia está retirando do cérebro atribuições que ele tinha e que perdeu. Hoje, você vai em qualquer supermercado, se o sistema caiu, a moça não sabe te dar um troco. Não sabe mais te dar um troco. O que acontece são coisas assim terríveis. As pessoas não sabem mais se orientar. O GPS, agora ninguém raciocina mais, tem o GPS. Outro dia eu fui fazer uma palestra numa escola de dentista lá no Campo Limpo. O GPS falou, agora vire à direita. Ele não, ela, é a Ana Maria, uma voz feminina. A Ana Maria chegou, eu brigo com ela. Falou, agora vira à direita. Eu fui virar à direita, tinha uma escadaria. A Ana Maria queria que eu descesse a escada. Quer dizer, não adianta. O gênio é infinitamente melhor que o idiota. Os meus alunos do curso de Ciências da Computação calcularam que para construir o hardware de um cérebro, eu deveria ligar em rede aproximadamente 15 mil computadores de última geração. 15 mil computadores. 15 mil. Aqui dentro tem 15 mil computadores. Aqui dentro, não é loira. Aqui dentro tem 15 mil computadores de última geração. Não, é sacanagem. Eu sempre faço isso com as loiras. Não tem problema, né? Você está acostumado, né? Você sabe por que toda loira tem 3 torneiras, né, na pia, né? Água quente, água fria e água oxigenada, né?
15 mil computadores, sabe o que quer dizer? Em primeiro lugar, parabéns para o engenheiro. Colocar 15 mil computadores em 1,5 litro, isso é nanotecnologia. Em segundo lugar, pensa um pouco, 15 mil computadores. Você sabe qual foi o computador mais barato que eu já comprei? Tem lugar aqui na frente, viu, gente? Tem bastante espaço, tem lá. O computador mais barato que eu comprei foi um netbook, paguei $100. $100. Agora, faz uma conta, vai. Vamos pegar o computador mais barato, $100. 15 mil computadores a $100 cada um. Cada um de nós tem dentro do crânio um patrimônio de $1,5 milhão no mínimo. Um cérebro humano, se fosse construído, se fosse comprado, custaria $1,5 milhão. E veio de presente. Só que é o presente que veio com um pequeno problema. Não veio com manual de instruções. Porque pensa um pouco, no fundo, 15 mil computadores, todo mundo, no fundo é um gênio. Quer dizer, alguns bem no fundo, mas no fundo, tem capacidade enorme. Só que tem esse problema. Se você, professor, esse tem manual de instruções, como é que programa? Tem que aprender uma linguagem de programação. E esse? Que linguagem de programação precisa aprender? Nenhuma. Você já sabe. É a linguagem que você fala. O ser humano não fala porque pensa. O ser humano pensa porque fala. A maneira com a qual você fala é a maneira com a qual você pensa. Nesse momento, eu estou tendo uma certa dificuldade em pensar, porque estou falando em português, então estou pensando em português. E português não é minha língua materna. Eu de vez em quando enguiço quando estou falando em português. Eu sou italiano. Minha língua materna, eu aprendi a falar português com 12 anos. A maneira com a qual você fala é a maneira com a qual você pensa. Isso tem uma consequência muito perigosa. Quem fala errado, pensa errado. E falar errado não é falar nós vai ou a gente somos. Isso até o presidente da República fala assim. Na realidade, falar errado é considerar que sejam sinônimos coisas que não são. Às vezes, coisas que são uma oposto da outra, e a gente acha que é a mesma. Em italiano, tem duas palavras que depois eu vou traduzir para vocês. Na escola, a gente tem allievo e estudante. Que a tradução seria aluno e estudante. E na Itália, é muito claro, é muito nítido para qualquer italiano, que aluno e estudante são coisas completamente diferentes. E no Brasil, não. Eu descobri isso recentemente, há uns 3, 4 anos atrás. Eu estava em Londrina, a jornalista chegou para mim e falou: professor Pierre, por que o sistema educacional brasileiro está uma catástrofe? Eu respondi com uma pergunta que para mim era uma resposta tão óbvia, e ela tomou um susto. Ela chegou a colocar na primeira página, porque essa armadilha ela não conhecia. O Brasil está uma catástrofe porque o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Por favor, pense um pouco a respeito. Qual era a dúvida dela? Aliás, qual é a dúvida de descobrir do Brasil? Vocês acham que aluno e estudante seja a mesma coisa? Isso faz com que o nosso sistema educacional seja uma catástrofe. Por quê? Porque os pais dizem: eu quero que meu filho ou minha filha seja um bom aluno. E aí é desgraça. Porque você deveria dizer: eu quero que seja um bom. Não é a mesma coisa. Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. E assistir às aulas não é estudar. Não só não é a mesma coisa, como se está assistindo a aula, não está estudando. Se está estudando, não está assistindo a aula. Uma coisa exclui a outra. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Coletivo porque tem muita gente. Passivo porque tem muita gente que não está fazendo nada. O único cara que está trabalhando é o professor. Agora, cuidado. Estudar é solitário e ativo. Ninguém está estudando se não estiver sozinho. Pessoal da pedagogia, quem é? Levanta a mão. Queridas e queridos, olha bem para mim. Daqui para frente, nunca mais diga grupo de estudos. Se é grupo,
não é estudo. É a mesma coisa que falar triângulo quadrilátero. É uma contradição inteira. É individual. Ninguém estuda se não estiver sozinho. Teve uma aluninha hoje de manhã e falou: como assim individual? Eu falei: é como fazer xixi. Você não pode chegar para tua amiga e falar: olha, estou apertada, vai por mim. Não, é você que tem que ir. Solitário, individual. Oh, mãe, na hora que tua filha chegar, fala: mãe, eu vou ficar na casa da Flávia, que nós vamos estudar junto. Ela vai fofocar com a Flávia. Ela não vai estudar junto. Para estudar tem que estar sozinho. É solitário e ativo. Ninguém está estudando se não tiver um lápis ou uma caneta e não estiver escrevendo. Vou repetir: estudar é escrever. Só e exclusivamente escrever. Não existe outra forma de estudo. Ah, mas espera aí, eu estou lendo um texto de geografia. Não estou estudando geografia, não. Você está lendo. E ler não é estudar. Ué, e como é que eu estudo esse texto? Ué, pega o texto, pega um lápis, papel e vai lendo. Toda palavra importante, escreva. E outra coisa, escreva e não sublinhe. É para escrever. E para escrever manuscrito. É escrever, não digitar. Se você escrever, vai no teu HD. Se você digitar, vai no HD do computador. E na hora de fazer o exame, é você que vai. É esse computador que vai, não é esse? Escrever. Tem gente que fala: tá bom, vai, eu vou escrever. Agora, como é que eu sei o que é importante? Simples. Faz de conta que você está preparando uma cola. Na hora você descobre o que é importante. Não, estou falando sério. Preparar a cola é útil. Não é útil usar. Nunca deixa alguém nessa idade colar. Porque se deixar colar agora, quando crescer, vira senador. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Está bem claro isso. Queridas e queridos, pergunta: aluno e estudante é a mesma coisa? Aluno faz o quê? Sistema. Estudante. E estudar o que é? Um amigo meu, professor, estou estudando 14 horas por dia, não rende. Eu chego no fim do assunto e já esqueci o começo. Eu fui na casa dele. Falei: querido, você não está estudando 14 horas por dia. Você está lendo 14 horas por dia, portanto você está jogando na lata do lixo 14 horas por dia. E aliás, a maioria das pessoas que querem prestar concurso estão jogando um monte de tempo na lata do lixo. Ler não é estudar. Tanto é que tem cara que é tão trouxa que faz curso de leitura dinâmica para poder jogar seu tempo mais depressa fora. Vocês percebem? Eu falei para ele: estudar é escrever. Ele virou para mim e falou: ah, mas eu escrevo. Eu falei: opa, deixa eu ver o caderno. Ah, caderno é coisa do passado. Eu estou fichando tudo no meu notebook. Falei: isso, sua besta. Agora você vai mandar o teu notebook fazer prova no teu lugar, né? Porque está lá no notebook, não está no teu cérebro. Recentemente eu recebi um e-mail dele me agradecendo porque eu joguei o notebook dele no lixo. Claro que ele pegou de volta. E sabe por que ele me agradeceu? Falou: Pierre, é impressionante. Segui seu conselho. Tudo que estava no notebook eu copiei para o caderno. Incrível. Agora não consigo mais esquecer. Note que não falou agora eu consigo lembrar. Falou: agora não consigo mais esquecer. E a única coisa que ele fez, qual foi? E essa nova pedagogia quer imitar os Estados Unidos, que em vez de ensinar a criança a escrever, quer ensinar a criança a digitar. Nos Estados Unidos a coisa está péssima. Aqui no Brasil vai ficar péssima também. E aqui no Brasil, a nova pedagogia eliminou o quê? Uma coisa sábia que se fazia antigamente: ditado e cópia. Ditado e
cópia. Escrever. Não, agora é Vygotsky, agora é construtivismo. Quantos construtivistas precisam para trocar uma lâmpada? Nenhum, porque quando a lâmpada se sentir pronta, ela se troca sozinha. Esse é justamente o que está acontecendo. É outro papo, é usar o cérebro. Uma mãe chegou para mim, o senhor pode me ajudar? Minha filha está com problema. Falei, vamos ver se eu posso. Sabe o que é? A minha filhinha, ela estuda de manhã, ela vai na escola para aprender. Falei, para. O senhor já cometeu 2 equívocos. Equívoco número 1, sua filha não estuda de manhã. Ela assiste. E pode ser que o problema seja esse. Ela só assiste a aula, mas não estuda. E segundo problema. Agora o pessoal da pedagogia vai tomar um susto. A partir do Fundamental 2, está provado, medindo a complexidade das redes neurais que se reconfiguram, está provado que a partir do Fundamental 2, na escola não se aprende. Aula não foi feita para aprender, aula foi feita para entender. Um bom professor não ensina, um bom professor explica. E se o aluno não entender, o professor explica de novo. E se o aluno não entender, ele é tão criativo que inventa uma nova maneira de explicar para que o aluno finalmente entenda. Sabe quando é que um bom professor sossega? Quando ele vê na carinha do aluno o famoso acabou. Esse é o papel da aula. Essa mãe até me questionou, falou, então quando é que minha filhinha aprende? Eu falei, simples, minha senhora. Quando der o último sinal, ela deixar de ser aluna, se ela for para casa e em casa ela virá estudante, esse é o momento no qual a pessoa aprende. Ninguém aprende coisa alguma se não estiver sozinho. O grande erro da pedagogia brasileira, italiana, francesa, americana, mas não finlandesa ou sul-coreana, é achar que na aula se aprende, portanto, se eu quero que o cara aprenda mais, eu aumento o número de aulas. Esse é o equívoco, eu tenho que aumentar o número de horas de estudo. O momento da aprendizagem é estudo, não aula. Essa mãe até virou para mim e falou, o senhor quer dizer que eu faço tudo errado? Eu falei, sim. As mães costumam fazer muita coisa errada. Então vocês não podiam fazer uma apostila para as mães? Nessa reunião eu dei risada. Só que teve um pai que falou, desculpe, senhor, não ria não. Faz a apostila. Se a gente faz coisa errada, queremos fazer a coisa certa. Como sou um cara exagerado, eu fiz 3 livros. Esse número 4 vai sair o mês que vem. Antes que me perguntem, porque tem cara que vê concurso e fala, opa. Eu escrevi por causa do meu colega, do cara que jogava 14 horas por dia fora. Esse daqui é para alunos, esse daqui falei que era para os pais, mentira, é para as mães, e esse daqui é para os professores. Não, mãe é terrível. Mãe na escola é terrível. Não, e mãe que estuda pedagogia é uma desgraça. O que elas dão de palpite é um negócio assim, impressionante. No dos alunos, eu fiz uma coisa estranhíssima. Eu coloquei várias questões no livro, coloquei uma provinha no final e não dei a resposta de nada. Nada. Em compensação, coloquei o endereço de e-mail no final e disse, me manda um e-mail com a tua opinião sobre o livro, que eu vou te mandar automaticamente um link com as respostas, com as explicações todas. Foi uma chantagem que eu fiz para fazer pesquisa de mercado. E sabe qual foi o resultado? Me surpreendeu. Eu já recebi milhares de e-mails. Literalmente milhares. Só desse daqui já foram 70 mil exemplares. Milhares. E sabe o que todos eles dizem? Parece que tem um carinho. Pena que eu não li antes. Pena que eu não li antes. Pessoas que gastavam 14 horas por dia, ou não sei quanto tempo, e descobriram que estudavam muito e sem eficiência, quando poderiam estudar pouco e mais eficiente. Hoje de manhã cheguei para os pequenos, de 6º e 8º, falei, bom dia. Eu vim aqui pedir para vocês estudarem menos. Eu fui aplaudido entusiasticamente. Mas eles só faltou soltarem fogos de artifício. E o pior é que eu mostrei para eles que eles teriam que estudar menos, mas na hora certa. Como é que se estuda corretamente? Qual é a palavra em comum a todos os títulos? Inteligência. Na frente de cada um de nós, existe uma escada chamada escada da inteligência.
todo dia você pode subir um degrau. Só que é um degrau por dia. Um degrau por dia significa o quê? Que o processo de aprendizagem dura exatamente 24 horas. Começa, acontece e se encerra em 24 horas. Tradução: não dá para deixar para amanhã. Está bem claro isso? É que nem o maná no deserto. O maná do dia tinha que ser consumido no dia. Se deixar para o dia seguinte, amanhã se podre. E o pior de tudo é que eles não deixam para o dia seguinte, eles deixam para o fim do bimestre. E tudo deveria acontecer em 24 horas. Se nessas 24 horas ele fizer 3 coisas na ordem certa, amanhã de manhã acorda um degrau acima. Se fizer de novo as 3 coisas, mais um degrau amanhã de manhã. Todo dia um degrau. Se uma das 3 coisas não for feita, ou for feita na ordem errada, amanhã acorda no mesmo degrau onde estava no dia anterior e acaba de jogar na lata do lixo um dia da vida que não volta nunca mais. E lá no cursinho, lá em São Paulo, no ano, eu tive 100.400 alunos que descobriram que não jogaram um dia ou outro na lata do lixo. Jogaram anos da vida deles na lata do lixo. Então, na realidade, vamos nos preocupar bastante e tentar mudar as coisas. Qual é a missão que a gente deve ter? Fazer subir a escada da inteligência, tanto a gente quanto os alunos. A inteligência você mede com o famoso teste de QI. Tem discussões a respeito, mas ainda continua sendo válido. Aqui você põe o QI e aqui você põe a quantidade de pessoas que têm um certo QI. A maioria das pessoas está em torno desse meio, então por definição foi definido como QI-C. Se você pegar a humanidade toda e medir o QI por amostragem, a média vai dar 100. 100 é o QI normal, tudo bem? Por amostragem mediram o QI da população da Inglaterra. Deu 100. Tradução: os ingleses são normais. Alguns discutem, são normais. Aí mediram da população do Japão. 113. E podem tirar esse sorrisinho de seus lábios, porque são japoneses do Japão, viu? Atenção. O cérebro de um japonês é idêntico, biologicamente, ao cérebro de um inglês. Se dá essa diferença, isso significa o quê? O sistema educacional japonês faz subir a escada mais do que o sistema inglês. Ou seja, se eu conseguir mudar alguma coisa no sistema educacional, eu vou ter uma população mais inteligente. Inteligência se aprende. Posso pular o Brasil? Ou seja, o sistema educacional brasileiro faz descer a escada. E cá entre nós, eu desconfio que é intencional. Acho que não tem nenhum partido político no Brasil que queira eleitores inteligentes. Posso dizer uma coisa? Ouça um velho professor. Não espere mudanças de cima para baixo. Quer mudança, faz de baixo para cima. O que os brasileiros tiveram que fazer quando quiseram a ficha limpa? Não foi nenhum deputado que propôs. Foram os brasileiros, aquele abaixo-assinado foi de baixo para cima. Não espere nada de cima para baixo. Sr. Pierre, está tão ruim assim? Tá. Inteligência se aprende? Se aprende. Há mais ou menos 40 anos, eu assinava uma revista chamada La Recherche. É uma espécie de Scientific American francesa. Essa revista publicou um artigo dizendo: astronomia é ciência, astrologia é superstição. Os astrólogos franceses processaram a revista. Para se defender, o que a revista fez? Contratou o Instituto de Pesquisa e foi medir caráter, inteligência, talento, vocação, profissão, blá, 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 de um monte de gente. E tabularam em função do signo. Para ver qual seria a suposta característica de cada signo. Gente, deu a mesma média em todos. Ou seja, a revista provou cientificamente que a astrologia não funciona.
Tem gente que chega e fala, peraí, então por que publica horóscopo no jornal? Aonde? Na página humorística. Eu leio horóscopo, eu morro de rir. Não, e tem coisa útil no horóscopo. Aí tá lá, touro, eu não sou de touro, mas eu leio todos. Touro, cuidado com os falsos amigos. É útil. Isso não tem coisas. Teve uma aluna que chegou para mim e falou, professor, o senhor não acredita em astrologia? Eu falei, claro que não. Eu sou de Aquário, nós de Aquário não acreditamos em astrologia. Uma característica do signo de Aquário. E ela não entendeu a piada, mas tudo bem. Só que, nessa pesquisa, aconteceu uma coisa esquisitíssima. Os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes mostraram ter um QI deslocado para mais, ou seja, são mais inteligentes do que os outros 9 signos. E, mais uma vez, podem tirar esse sorrisinho de seus lábios, porque só os nascidos na França. Já tinha gente se achando. Queridas e queridos, não é influência dos astros. Quem nasce na França, em Capricórnio, Aquário e Peixes, nasce em pleno inverno. No inverno faz muito frio e os pais saem menos de casa e ficam mais tempo com o nenê. E mesmo nas primeiras semanas de vida, o fato do nenê ter tido mais presença dos pais, mais amor, mais carinho e mais estímulos, faz com que intelectualmente ele se desenvolva mais. Inteligência se aprende. Se aprende. Por exemplo, professor Pia, e o que o Ministério da Educação faz para aumentar a inteligência dos nossos alunos? Olha, eu não vou falar, vou mostrar números. Prontos? Todo mundo aqui já ouviu falar no Enem. Você sabia que existe o Enem Mundial? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico realiza de 3 em 3 anos uma espécie de Enem Mundial para alunos de 15 anos. O Brasil participou pela primeira vez em 2003. Participaram 41 países. O Brasil foi um deles. Toda manhã, quando acordo, levanto os olhos aos céus e falo obrigado, Senhor, por ter criado a Tunísia. Muito obrigado por fazer a Tunísia existir. Porque se não fosse a Tunísia, nós seríamos o pior sistema educacional do mundo. Quem está em primeiro lugar? Finlândia. Na hora que o Ministério da Educação descobriu que a Finlândia é o melhor sistema educacional do mundo, pegaram as pedagogas, sabe aquelas pedagogas, meninas, que nunca seguraram um pedaço de giz na mão, então te aconselho a segurar, nunca entraram numa sala de aula para dar uma aula, eu aconselho todos vocês a fazer isso, mesmo as que vão virar diretoras. Nunca seguraram, nunca entraram numa sala de aula, e ficam lá em Brasília, tendo ataques de pedagogéia, porque na realidade, eles pegaram as pedagogas de Brasília e já que a Finlândia é o melhor sistema educacional do mundo, mandou as meninas fazer estágio na Espanha. Até agora não entendi o que foram fazer, nada. Eu fui para a Finlândia. Conselho, nunca vá para a Finlândia no inverno. É extremamente deprimente. Não é frio. O sol nasce às 11 horas da manhã e se põe às 2 da tarde. Eles têm 3 horas de luz por dia. Tanto é que o índice de suicídio aumenta. E quem não se mata é porque toma vodka. Porque o que eles enchem a cara... Não, um negócio impressionante. Eu fiz amizade com o professor finlandês, falei, mas por que você bebe tanto? Ele falou, não, eu jamais bebo de dia. É um esforço, é quase um abstêmio, né? O que eu descobri na Finlândia? Número 1. Finlândia é país de primeiro mundo, não tem desigualdade social, portanto esquece a figura da empregada doméstica, não existe. Quem lava os pratos é um dia a mulher, outro dia o marido. Número 2. Que injusto, né? Porque afinal das contas lá em casa quem lava sou sempre eu. Quando estou em casa. É que quando estou em casa meu nome muda. Quando estou fora eu sou Pia. Em casa eu sou Jaque.
Já que você está em casa, você não quer aproveitar. Faz no vídeo já. Na realidade, a segunda coisa que eu descobri é que a Finlândia é um país altamente feminista. Metade do parlamento finlandês são mulheres. Sim, é por isso que é primeiro mundo. Eu tenho essa opinião. Não é feminista porque é primeiro mundo, é primeiro mundo porque é feminista. Gente, quando as mulheres tomam conta, a coisa funciona. Até agora só tivemos um presidente homem, só deu desgraça. Eu acho que tem que... E vocês arregaçaram as mangas. Até agora só teve presidente homem, foi uma desgraça. Eu torço que daqui para frente vocês tenham um presidente mulher. E como, digamos assim, a mudança não pode ser muito brusca, a Dilma é a transição. Da forma gradual dele. Na realidade, todos os pais trabalham, todas as mães trabalham, não tem quem tome conta das crianças. Todas as escolas finlandesas são período integral, porém só tem aula pela manhã. E à tarde, além do esporte, sabe o que eles fazem? Estudam! Toda tarde. As escolas finlandesas de manhã estão abarrotadas de alunos, como nós. Mas a grande diferença é que à tarde estão abarrotadas de estudantes. E aqui não tem quase nenhum. Essa é a grande diferença. Sr. Pedro, em 2006 melhorou? Melhorou. Ficamos acima da Tunísia, que é freguês, do Azerbaijão e do Cazaquistão. 2009 já saiu o resultado já. Quantos países participaram? 65. Opa! 65 países. Não só estamos no 57, mas a Tunísia passou a gente. Queridas e queridos, uma observação rápida. No topo não é China, é algumas províncias da China, principalmente Hong Kong. Não é a China inteira, portanto, como país mesmo, a Finlândia continua em primeiro lugar. E vou dizer mais uma coisa. Com exceção da Tunísia e do Quirguistão, que eu coloquei aqui por feio último, todas as outras bandeiras que vocês veem aqui são de países onde eu já estive, já visitei escolas e já assisti aula. Sr. Pierre, qual é a diferença? Simples. Os países onde as famílias estão preocupadas em ter bons alunos e as escolas estão preocupadas em ter boas aulas, e se o aluno tiver dificuldade, ele tem aula de reforço, e se a matéria for muito extensa, tem mais horas-aula, onde a aula é o centro de tudo, onde para a aula ser mais interessante tem data show, luz eletrônica, tablet, na aula, todas essas escolas estão no fundo do poço. Brasil, Argentina, Chile, tudo. Até os Estados Unidos. Então não me vem com o papo que a educação brasileira não funciona porque falta verba. Nos Estados Unidos não falta verba. E você sabe muito bem que quando você recebe intercâmbio, você recebe, viu, Humberto, americanos aqui, eles têm dificuldade. Até no Brasil eles têm dificuldade. Queridas e queridos, o problema é o modelo que está errado. O problema é o modelo. Agora, atenção. E as escolas que funcionam, quais são? São aquelas onde a aula é importante, mas muito mais importante que a aula é o estudo pós-aula. Essas estão lá em cima. É isso que faz primeiro mundo. É estudante, não aluno. Esse é o ponto. Em 2012, ainda não foi feito o PISA, mas a Globo já tomou um susto. Teve uma outra empresa, uma outra entidade que fez uma pesquisa com 40 países. 40º foi Indonésia, 39º Brasil. A coisa está feia, gente. Está feia. Agora vocês vão dizer, como é que conserta? Einstein dizia: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa
esperar resultados diferentes. Então o que acontece aqui no Brasil? O equívoco da pedagogia qual que é? Não deu certo? Melhora as aulas. Continua não dando certo. Melhora mais ainda as aulas. Mas não está. Aumenta o número de aulas. Esse é o grande equívoco. Porque o problema não são as aulas. O problema é o estudo pós. Como é que eu conserto? Se você estiver perdendo o jogo, não mude os jogadores. Mude as regras do jogo. Eu vou explicar rapidamente. Eu aprendi essa regra com o pai de um amigo meu. O Dorival tem a minha idade. Portanto, não nasceu, foi fundado. E tem um irmão quase da mesma idade, o Darcy. Os dois têm 11 meses de diferença. E ele me conta, quando nós éramos crianças, meu pai era muito pobre. Estava começando a vida. Então a sobremesa era um pedacinho de goiabada. Meu pai repartia. E eu e meu irmão começávamos a rolar no chão, brigando para saber quem ia ficar com o pedaço maior. Até que um dia meu pai se encheu das brigas e falou: quer saber de uma coisa? Vou mudar a regra. Colocou a goiabada, a faca, e falou: eu não vou repartir mais. Quem vai repartir vai ser um de vocês. Só que a regra é: quem reparte, não escolhe. O cara que repartia cortava de átomos no meio. Para ter certeza que os 2 pedaços fossem iguais. Funcionou? Funcionou. Precisou trocar os filhos? Não mudou os filhos, mudou a... Quando um time de futebol está perdendo, eles mudam o técnico, não o jogador. E o técnico é o que dita as... Que regra que eu tenho que mudar? Hoje eu já discuti com seus filhos. É eliminar 3 equívocos. Um é grave, um é muito grave e um é gravíssimo. Equívoco grave é que os alunos não sabem mais se comportar. Não é o caso dos seus filhos, que hoje se comportaram muito bem. Mas mesmo assim, nas aulas há muita conversa. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas que podem conversar. É o excesso de televisores. Vocês já repararam uma coisa? Que tem televisor em tudo que é canto. Onde quer que você vá tem um televisor. Na padaria, no carro, no ônibus. Essas duas, que são loiras por mera coincidência. Quem pintou os slides foi minha filha loira, portanto eu estou isento do processo. Viu, Luísa? Foi a Luísa, que é loira. Essas duas estão fofocando. Esse rapaz está tentando falar com elas. Se ele estivesse aqui em carne e osso, elas estariam sendo muito mal educadas. Mas como ele está no televisor, o que está no televisor eu não posso ignorar. Aliás, todo mundo se acostumou a não ouvir o televisor. Está lá ligado o tempo todo. Quando a Rede Globo não transmitia 24 horas por dia, o chiado da madrugada, aquele tinha 10 pontos no Ibope de audiência. 10, estou falando sério. Está lá ligado. E aí, de tanto não prestar atenção no televisor, as pessoas começaram a não prestar atenção em quem está falando. Inclusive na sala de aula do professor. É um hábito que se criou. Eu estava na Unip, em São Paulo, fazendo uma palestra para 800 alunos. Curso noturno, trabalharam o dia inteiro, estão cansados. 10% estava conversando. Eu resolvi fazer uma experiência. No meio da palestra, de repente, eu desliguei o microfone e comecei a falar nesse tom de voz. Inclusive, como a acústica do teatro estava muito boa, eu até perguntei: quem está no fundo me ouve? Falaram: ouvimos. Cada vez falei: eu também estou ouvindo. De tanto que eu estava berrando. Durante 5 minutos falei sem microfone. Todo mundo começou a prestar atenção. Aqui, inclusive. Eu deixei de ser uma voz eletrônica, virei uma voz humana. Um ser humano eu presto atenção. Você percebe, gente? Posso dar um conselho? Chegando em casa, vamos começar pela gente. Desliga a TV. Desliga. A TV elétrica começa. Nem liga. Ou liga, assiste o que você quer, desliga. Eu assisto um programa todo dia quando eu posso. Hoje perdi. Fiquei aqui o dia inteiro. Eu tenho até vergonha de falar qual é, mas eu adoro aquele programa. Todo mundo odeia a Cris. Gente, o meu ídolo é a Rochelle. Se toda mãe fosse que nem a Rochelle, acho que não tinha problema nenhum. Por favor.
favor, tratem a TV como um eletrodoméstico. Alguém aqui deixa o liquidificador ligado 24 horas por dia? Não, de repente dá vontade de fazer uma vitamina, já está ligado. Ninguém raciocina assim com o liquidificador. A mesma coisa com a TV. E a TV tem mais um problema, viu, gente? Eu comecei a dar aula em 1961. Eu parei de dar aula meio século depois, em 2011. O nível dos meus alunos fez isso. Não estou brincando. Eu tenho essa perspectiva histórica. Vocês não têm, são muito jovens, mas eu tenho. Ano após ano foi caindo. E ao mesmo tempo, a audiência da TV foi aumentando. Não sei se você se lembra, teve uma época que a gente ia na casa do vizinho para assistir TV, porque nem todo mundo tinha uma TV. Lembra disso? A gente assistia a novela pela rádio. O Herói do Sertão, Jerônimo, o Herói do Sertão. Gente, hoje, a televisão está imbecilizando as pessoas. Se a televisão não estivesse imbecilizando, não existiria o BBB. Porque, olha, assistir o BBB já é um sintoma preocupante. Agora, ligar para o paredão, aí o diagnóstico já está feito. Porque não precisa falar mais nada, tá certo? Se você sorteia. A TV fez cair, fez. E agora, parou de cair? Não. Agora está despencando. Sabe por quê? Internet. Eu só vou falar só 3 coisas. Que eu não falei hoje para seus filhos, porque se eu falasse, eles não deixavam vocês verem. 3 coisas. Número 1. Há 7 anos atrás, Dr. Glenn Wilson, médico psiquiatra do King's College de Londres, publicou um trabalho mostrando que o uso compulsivo da internet, cuidado, eu falei não uso da internet, o uso compulsivo da internet, ou seja, o cara que não consegue parar, produz um rebaixamento no quociente de inteligência do jovem, que é o dobro do que se ele fumasse continuamente maconha. Quando ele publicou esse artigo, todo mundo achou um exagero. Falou, comparar a internet com maconha. Pois é. Uma universidade americana chegou para os seus alunos, isso há pouco tempo, 6 meses atrás. Chegou para os alunos, falou, vocês querem servir de cobaia para uma experiência? Os alunos falaram, podemos. Tiraram dos alunos por 3 dias, apenas 3 dias, celular e computador. Teve cara que vomitou, teve cara que ficou com febre, teve cara que teve convulsões. Tiveram a mesma síndrome de abstinência do que se fossem dependentes químicos. E hoje de manhã, acho que foi na tua turma, do médico, quando eu falei isso, citei isso, uma das meninas falou, nossa, se tirar eu morro. Se tirar, eu morro. Queridas, queridos, o Hospital das Clínicas de São Paulo acaba de inaugurar um serviço de desintoxicação da internet. E a técnica é a mesma do crack, é a mesma da cocaína. Então provavelmente vocês têm filhos drogados e não sabem disso, porque não é uma droga química. Mas vocês estão colocando o computador no quarto do teu filho, é como se você colocasse um pacote de maconha. Gente, cuidado, posso dar um conselho? Quem tem filho, põe o computador na sala, para ver a que horas que liga e principalmente a que horas que desliga. Porque o que tem de menina desmaiando nas escolas na primeira aula, eu achei que era por causa do regime, né? Que as meninas ganham a Barbie, que tem uma cinturinha assim, aí elas querem ter a cinturinha assim, não tomam café da manhã. A Barbie é uma desgraça. Fora que custa um absurdo. Outro dia eu fui ver uma 60 reais uma boneca. A Barbie, normal. Porque a Barbie noiva, 180. A Barbie divorciada, 5 mil. Vem com a casa do Ken, o carro do Ken, a lancha do Ken. É uma fortuna. Na realidade, sabe por que elas desmaiam? Porque elas passam a noite no Facebook. E os meninos com o videogame, o que vem de mãe se queixar, eu não aguento mais, meu filho chegou ao extremo de colocar um balde embaixo da mesinha do computador. Reinventar o pinico. Moral da história,
cuidado. Tem cara que fala, e se meu filho tiver, se eu quiser desintoxicar meu filho? Eu perguntei para o médico do Hospital das Clínicas, como é que eu entro em contato com esse serviço? Ele falou, é fácil, é www. Eu falei, para com isso. Fora que de tanto viver no mundo virtual, perderam o contato com o mundo, não estão mais. Gente, tem uma charge que eu vi que é fantástica. Tem uma janela, um pôr do sol maravilhoso, e o cara no computador, e na tela tem um pôr do sol, e ele chama o cara e fala, vem ver que pôr do sol maravilhoso. E na janela está. Perderam o contato com o mundo real. Não sabe mais o que é o mundo real. Eu já vi namorados no banco do jardim, ele e ela, os dois com o seu celular digitando. Quase me deu vontade de chegar lá e falei, olha, eu vou te explicar como era na minha época. Gente, bom, tudo isso é grave. Agora vamos para o muito grave. Prontos? Ninguém sobe a escada da inteligência se não for um leitor. Ninguém é um leitor se não for alguém que lê muito. Ninguém lê muito se não for alguém que lê por prazer. Portanto, o truque não é obrigar seu filho a ler, é obrigar a descobrir o prazer dele. E cá entre nós, o sistema educacional brasileiro é especialista em criar o ódio pela leitura. O ódio. Você tinha 10 aninhos. Alguém chegou para você e falou, você vai descobrir o prazer pela leitura. Toma, Dom Casmurro. Com 10 anos, esse é um trauma do qual o cara não se recupera nunca. Professor Pierre, como é que se descobre o prazer de ler? É quando a pessoa lê de tal forma que entra no livro. É quando a pessoa não consegue parar de ler. Perde horas de sono para acabar o capítulo. É quando a pessoa chega e fala, eu li o livro e assisti o filme. Mas o livro é muito melhor do que o filme, porque montou seu próprio filme. Professor Pierre, como é que eu descubro o prazer de ler? Eu tinha 9 anos. Morava na Itália ainda. Minha mãe lia um livro por semana. Já está aqui uma dica, viu? Ver a mãe ler induz também a mãe e o pai. Minha mãe chegou para mim e falou, você vai buscar meu livro dessa semana lá na banca de jornal? Fui. Ela adorava livro de mistério, sabe? Quem será o assassino? Eu lia, mas não gostava muito. Eu não era um leitor. Cheguei na banca do jornal, o jornaleiro chegou para mim, Pierluigi, questo è il libro della madre, ou seja, o livro da sua mãe. E questo è una collezione nuova, uma nova coleção. Fantascienza, ficção científica. Você não quer levar o número 1? Falei, o que é isso? As areias de Marte, de Arthur Clarke. Falei, o que é isso? Falei, é uma viagem espacial. Astronautas que vão para Marte. Isso antes do Sputnik, hein? Gente, eu comprei o livro. Devorei. Eu não conseguia parar. Chegava e falava, meu Deus do céu, isso é muito bom. Foi o dia que eu me tornei leitor. O que eu estava fazendo na semana seguinte? Comprando o número, o 3, o 4, o 5. Essa coleção está no Guinness. Sabe por quê? Paradoxalmente, ela ainda existe. Desde aquela época, desde que eu tinha 9 anos de idade. Ela ainda existe. Agora, obviamente, eu estou recebendo pelo correio. Eu tenho todos e li todos. Esse é o número 1. 10 de outubro de 1952, o dia que eu me tornei um leitor. As Areias de Marte, de Arthur Clarke. Esse é o número 1580. Eu tenho todos. Esse chegou pelo correio. Ninguém lê. Espera aí, 1580 em italiano, né? Como eu leio também português, espanhol, francês e inglês, eu devo ter 3 mil livros. Ninguém lê 3 mil livros se não for por puro. Está claro, gente? Como é que eu faço? O truque qual que é? Todo mundo... Olha, eu vou até rapidamente contar a história da Adriana. Meu filho tinha 15 anos, Adriano, chegou para mim e falou, pai, estou preocupado. Eu descobri que não é que eu não gosto de ler, eu odeio ler. Eu falei, ótimo, agora quem está preocupado
seu. Pai, você lê muito, né? Eu falei, eu leio muito. Todas as minhas irmãs leem muito. Eu falei, todas as suas irmãs adoram ler. Todos os meus irmãos também leem muito. Eu falei, todos os teus irmãos adoram ler. Ô pai, eu sou o único da família que não lê. Será que eu vou ficar burro? Eu falei, não, meu filho, você já é. É uma técnica que eu uso para aumentar a autoestima, sabe? Ô pai, mas eu já li um livro. Com 15 anos, sou desgraçado, tinha lido. Um livro. Indicado pela escola. Eu fui ler o tal livro. Eu quase fui na escola bater na professora. Não, horrível. Era um livro sobre as crises místico-religiosas de uma galinha. Uma galinha, tendo crises religiosas. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, quem que escreveu isso? Isso pode ser uma freira que cheira cocaína, não tem outra explicação. É um negócio absurdo. Internet. Adriano, larga isso para lá. Eu não estou pedindo para você ler um livro. Estou pedindo para você descobrir o prazer de ler. Falou como? Eu falei, simples. Adriano, foram escritos milhões de livros no mundo. Um foi escrito para você. Falou qual? Eu falei, não sei. Cada um tem o seu. As minhas alunas não vieram com Crepúsculo. Eu estava no Acre, em Rio Branco. O avião para São Paulo ia sair às 2 horas da madrugada. Falei, vou comprar um livro grosso. Elas falaram tanto em Crepúsculo que eu comprei Crepúsculo. Como me arrependo. Cheguei na metade e parei. Falei, não, esse vampiro é muito mole. Tem que matar logo essa desgraçada. Essa tal de Bela parece adolescente de malhação. Não, e uma aluna me cobrou. O senhor não vai terminar? Eu falei, o dia que eu menstruar, porque atualmente eu não tenho condições biológicas. Não tenho condições biológicas de terminar o livro. Cada um tem o seu. Pai, como é que eu descubro? Eu falei, filha, a coisa mais fácil do mundo. Comece a ler um livro qualquer. Tá chato? Para e começa outro. Muda de gênero e começa outro. Para. Eu falei, para. Tua tarefa não é ler um livro. Tua tarefa é descobrir o teu livro. Se tá chato, vai ter um livro. Começa outro. Pai, se outro estiver chato, eu falei, para e começa outro. E aí eu virei para ele e falei, e se estiver chato? Ele falou, para e começa outro. Moral da história. Filho, depois de fazer isso 4, 5, 6 vezes, você vai ter a falsa sensação que todos os livros do mundo são chatos. Não é verdade. Você vai achar o teu logo. Livro, filho, que nem namorado. Tá chato? Troca. Na 8ª tentativa, ele achou o Hobbit. Fizeram o filme agora. Mas o livro é muito melhor do que eu. Pai, chegou de noite, perdi horas de sono para acabar o capítulo. Falei, aleluia, está salvo. Pois é, pai, o livro acabou, fiquei com saudade dos personagens. Falei, então, lê a continuação. Tem continuação? Falei, eu tonto. Você não olhou na página 2? O Hobbit é o prefácio do Senhor dos Anéis. Compra para mim. Você se imagina a emoção de um pai que ouve seu filho semi-analfabeto pedir para comprar? 3. 1.800 páginas. Devorou. Pai, tem mais alguma coisa do gênero? Eu falei, yes, viciou. Falei, que tal a história do Rei Arthur, Mago Merlin, Cavaleiros da Távola Redonda, A Busca do Santo Graal, Fada Morgana e Leão? 4 volumes das Brumas de Avalon. Alguém leu aqui as Brumas de Avalon? 4 volumes. Ele adorou. Pai, tem mais alguma coisa do gênero? Eu falei, Adriano, vou mudar de gênero. Senão daqui a pouco você vira feiticeiro, né? Vou ter um Gandalf andando de cajado pela casa, no chapelão. As aventuras completas de Sherlock Holmes. Devorou. O Fim da Infância, de Arthur Clarke. O mesmo Arthur Clarke que me encantou quando eu tinha 9 anos, ele com 15 anos, um outro livro dele, adorou. E foi lendo de tudo. Pergunta. O Adriano odiava ler? Ninguém odeia ler. Ele odiava a maldita galinha. Hoje o Adriano lê de tudo, em vários idiomas, se formou em administração de empresas e virou diretor de uma editora. Também amor, inclusive ele é o editor dos meus livros. Uma coisa que me orgulha muito. Portanto, gente, não compre livro para o seu filho se não gosta de ler. Manda seu filho para o prédio aqui do lado, para a biblioteca. Tá chato, para, tá chato, para, tá chato, para, até que ele vai encontrar o livro
Está claro isso? Quem lê, descobre coisas. Na Bienal do Livro, agora, ano passado, eu estava debatendo com um médico. Esse cara sou eu. Esse cara é um brasileiro, um médico brasileiro. O dia que um brasileiro ganhar o prêmio Nobel, provavelmente vai ser ele. Dr. Miguel Nicoleles, um dos maiores neurocientistas do mundo. Ele está trabalhando num projeto chamado Walk Again, andar de novo, fazer o paralítico andar. Como? O processo é o seguinte: implantar um chip no cérebro, ler com esse chip todo o córtex, mandar isso para o computador e fazer esse computador acionar uma espécie de robô que o cara veste, chamado exoesqueleto, que na hora que o cara pensa, eu vou levantar a mão esquerda, o robô levanta por ele. Ou seja, o cara consegue se mover. Ele já fez a experiência com macaco. Nos Estados Unidos implantaram o chip no macaco e todos os dados mandados via computador por satélite para o Japão. Na hora que o macaco fazia, por exemplo, isso, no Japão o robô fazia isso 20 milissegundos antes, porque a transmissão eletrônica demorava menos do que a transmissão no corpo do macaco. Qual é o sonho do Miguel? Eu perguntei para ele, falei, Miguel, de onde veio essa ideia? Ele falou, quando eu era adolescente, eu li um livro do Heidegger. Eu falei, já sei, Waldo, você matou a charada. Waldo é uma história que eu li também, de um cientista que tinha distrofia muscular, tanto é que ele tinha que viver num satélite em órbita, que não aguentava nem seu próprio peso, que monta justamente esse robô para conseguir essa espécie de exoesqueleto. Que lá depois a ficção científica aqui é coisa real, hein? Isso daqui é um exoesqueleto real. O cara tem uma força multiplicada por 20. Heidegger. O sonho dele, sabe qual é? É vestir um menino tetraplégico com esse exoesqueleto e o chip implantado e fazer com que na Olimpíada de 2016 o último trecho da tocha olímpica não seja um atleta, seja um menino tetraplégico que apesar disso consegue se mover. Uma coisa maravilhosa. Aí eu perguntei para ele, Miguel, o que te inspirou? Ele falou, ficção científica. Aí eu li aquele livro e ficou na minha cabeça. Aí ele virou para mim e falou, e você? Por que você é físico? Eu falei, Arthur Clarke. Inspira. Tem cara que fala, por que ser médico? Porque lê um livro a respeito. Por que virou policial? Porque lê um livro a respeito. Agora o cara lê Dom Casmurro, vai falar o quê? Quando crescer eu quero ser gordo. Pelo amor de Deus. Que tipo de literatura é essa? Onde está a inspiração dessas coisas? Queridos, quem lê, imagina. Quem não lê e recebe a imagem pronta, não consegue imaginar nada. Esse é o grande problema. Bom, até agora eu discuti com vocês, grave, muito grave. O que falta? A maior besteira que o aluno brasileiro pode fazer, e a culpa não é dele, a maior bobagem que o aluno brasileiro pode fazer é estudar para a prova. Olha para mim. Quem estuda para a prova consegue ver na prova, consegue tirar boas notas, consegue passar de ano, consegue obter um diploma e não consegue aprender. Por isso que o nosso sistema está péssimo. Por isso que o estudante de medicina faz 6 anos de medicina e depois de formado tem que fazer cursinho para passar no exame de residência. Isso é absurdo. O cara faz 5 anos de direito, depois tem que fazer cursinho para passar no exame da OAB. O que é isso? É cara que estuda para a prova, não estuda para aprender. Vocês vão dizer, mas a coisa é tão ruim assim? Pensa um pouco. A escola marcou uma prova na quinta-feira de manhã. Estou visualizando a situação? Quinta-feira de manhã tem prova. Quando é que o aluno normal começa a estudar? Na quarta não é normal. Na quarta é alguém que tem visão a longo prazo. É alguém que planeja o futuro. É na quinta de manhã. Senhora, posso estudar na sua aula que eu tenho prova na aula seguinte? Você sabe por que todo mundo, gente, na PUC em São Paulo,
Eu dava aula na pós-graduação para médico psiquiatra. Para médico psiquiatra, é um problema mesmo. Porque todo mundo estuda o mais em cima da hora possível. Para não dar tempo de esquecer. Se tiver tudo fresquinho, tira a nota. E logo depois, esquece. Então o que significa aquela nota? E a culpa não é deles não, hein? Eu já vi mãe. Filho, desliga isso daí, menino. Vai estudar, você tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho. Essa mãe está cometendo um crime hediondo. Essa mãe devia ser presa sem direito à fiança. Essa desgraçada está arruinando a vida do filho. Porque está induzindo o filho a estudar porque tem. Vamos dizer, bem, como é que se estuda corretamente? Usa o cérebro. Eu dividi o cérebro em 3 partes, para simplificar. Cerebelo, que é essa região azul, sistema límbico, amarela, e córtex, que é essa vermelha, onde estão os 15 mil computadores, lembram? Estão aqui. O que eu ponho no cerebelo, não esqueço nunca mais. O que eu ponho no córtex, não esqueço nunca mais. E o que eu ponho no sistema límbico, com certeza absoluta eu vou esquecer. Não precisa ir mais longe. Seja deduzir onde o cara põe aquilo que ele estuda em cima da hora. No amarelo, no sistema límbico. Você percebe? O que eu ponho no cerebelo, no azul? Tudo relativo a equilíbrio e ritmo. Você sabe andar de bicicleta? Você já tirou a sua linha? Vocês notam uma coisa? Que você não consegue esquecer andar de bicicleta. Uma vez aprendido, você não consegue mais esquecer. Isso é aprender, porque aprender é aprender para sempre, não podia seguir. Agora, o que você põe aqui, não esquece mais, mas primeiro passa por aqui. Por exemplo, você está andando na rua, algo te chama atenção, se chamou atenção, imediatamente vai para o sistema límbico. Só que tem uma coisa, se parar de chamar atenção, algum tempo depois, quanto tempo eu posso reter uma informação no sistema límbico? Pode ficar segundos, pode ficar minutos, pode ficar até horas. Jamais dias. O conteúdo do sistema límbico não sobrevive a uma noite de sono. Lembra? 24. Agora, tem coisas que, por exemplo, hoje eu estava brincando com eles. Iam falar, aranha é um inseto nojento. Aí o professor fala, não, aranha não é inseto. Inseto tem 6 patas, que nem a formiga. Aranha tem 8. Aranha é aracnídeo. Uma informação dessa, agora me ajuda aí. Se foi recebida na aula, foi recebida na condição de aluno ou de estudante? Aluno. Se essa informação chega como aluno, ela vai parar no sistema límbico, está condenada a desaparecer, a menos que se use uma técnica especial. Sabe qual é essa técnica? Se a informação recebida na aula, se no mesmo dia, cuidado, no mesmo dia, 24 horas, se ela for trabalhada ativamente como estudante, e se é estudante, quantas pessoas tem aqui? Se é ativamente, o que ela tem na mão? Lápis. Se ela trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, formiga, 6 patas. Aranha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas. Formiga, inseto, aranha, aracnídeo. Quem está se dando o trabalho de fazer tudo isso? É aluno ou é estudante? Agora cuidado, pedagogas, tem que ser no mesmo dia. Naquela noite, ao dormir, e só durante o sono, a aranha é copiada do sistema límbico por córtex, e só durante o sono. Amanhã de manhã, quando acorda, daqui já sumiu, porque não sobrevive a uma noite de sono, mas aqui vai estar lá para sempre, tanto quanto andar de bicicleta. Professor Pierre, quais são as 3 coisas que eu devo fazer para subir a escada? Número 1, assistir a aula com atenção para entender. 2, estudar aquela aula depois da aula, ativamente, para aprender. 3, dormir uma boa noite de sono para fixar. Feitas essas 3 coisas, no dia seguinte, eu acordo um degrau mais inteligente com uma informação a mais no meu cérebro.
Está bem claro isso? Ou seja, o cérebro funciona de tal sorte que toda aula assistida hoje deve ser estudada antes que se passe uma noite de... Papais e mamães, quem assiste a aula de manhã tem que fazer a lição à tarde e não dormir à tarde. Quem assiste a aula à tarde tem que fazer a lição à noite, não na manhã seguinte. E quem assiste a aula à noite está ferrado. Quem assiste a aula à noite vai fazer o que eu fiz. Eu fiz vestibular, eu já era casado, já tinha uma filha e outra caminho. Casado com mulher grávida, eu tive a coragem de fazer um vestibular. E entrei na física da USP. De dia eu trabalhava para sustentar a família. À noite assistia a aula na física. Chegava em casa exausto e ia dormir meia hora mais tarde. Aquela meia hora era preciosa, porque tem que ser antes que se passe uma noite de... Senhor Pierre, onde que eu consigo meia hora? Quer um conselho? Desliga a TV. É o maior ladrão de tempo que tem. Ah, mas a professora mandou estudar um texto. Que horas que eu vou ler aqui? Queridas, 85% da minha cultura foi adquirida em cima de um vaso sanitário. Portanto, tempo para ler você sempre vai encontrar. Está bem claro isso. Atenção, pergunta interessantíssima. Meu filho almoça. Depois do almoço, pode tirar uma soneca? Pode. As neurociências mostram que para não perder nada, a soneca pode durar no máximo 15 minutos. 15 minutos. Ah, mas meu filho dorme a tarde toda que nem um porco. Tratamento de 3 dias de CAG. 3 dias de CAG resolve. CAG. Copo de água gelada. Almoçou? Neném dormiu? Deixa eu dormir. Quanto tempo? 15 minutos. Deu 15 minutos? Só! Gelada e não fria. Tem que traumatizar. No dia seguinte, dormiu 15 minutos? Só! Terceiro dia, chá. No quarto dia, ele ouve teus passos se aproximando. Já acordei. Não precisa. Gente, se não dá para ensinar, tem que adestrar. Não tem jeito. Moral da história. Eu vou contar uma história rapidíssima. Em 2001, eu infartei. Minha mulher me levou para o hospital. Eu cheguei no hospital, me fizeram eletrocardiograma, o eletro estava normal, o médico falou que eu não tinha infartado. Eu falei que tinha, estou infartado, não tá. Eu tinha razão, eu tinha infartado. Só que graças a isso me colocaram na enfermaria, tudo monitorado. E no meio da madrugada, meu coração, em vez de fazer estutum, fez asbara. Quando o coração faz asbara, isso se chama fibrilação ventricular. Isso mata, porque para de bombear sangue. Na hora que eu senti o esbalada, eu levantei a mão e falei, enfermeira, vou morrer. Vou morrer. Eu fiquei morto 3 minutos. A minha mulher não me perdoa até hoje. Falou, você é um idiota. Você falou, eu vou morrer sorrindo. Por que você sorriu? A enfermeira achou que você estava brincando. Por que você sorriu? Eu falei, eu nunca tinha morrido antes. E ó, posso dizer uma coisa? Eu achei que eu ia morrer e morri sorrindo. Porque todos nós vamos morrer. Então que morra alegre. Todo mundo vai morrer, não vai? Ó, moral da história. A minha mulher me conta que veio o médico empurrando o carrinho, abriu minha camisa, afasta-se. E eu dando. Me levaram para a UTI, onde fui muito bem tratado. Todas as enfermeiras tinham sido minhas alunas. Eu tinha telefone, ninguém tem telefone no UTI, eu tinha telefone do lado da cabeceira. Na hora de ir embora, eu falei para minha mulher, vamos passar no pronto-socorro para ver se aquele médico tá lá. Eu queria agradecer, o cara salvou minha vida. Cheguei lá, falei, ô doutor, lembra de mim? Falei, claro, susto que você deu na gente. Falei, então eu vim aqui para agradecer. Falei, não. Quem agradece sou eu. As 5 palavras mágicas, professor.
Eu agradeço essas. Aula dada, aula estudada, hoje. Falou, professor, eu entrei na USP em medicina graças a essas 5 palavras. Eu fiz todo o meu curso de medicina com o pé nas costas. Os meus colegas tomando Coca-Cola com café para estudar para a prova, e eu na balada. E todo mundo falando, mas você tira notões, uma nota tão alta e não estuda. Eu falei, eu estudo, seus trouxas. Pouco e todo. E ele falou para mim, Piro, esse desfibrilador que está aqui, você foi a segunda pessoa no Brasil que usou. Eu não fiz. Acabei de voltar dos Estados Unidos, onde eu fiz um curso para depois passar para os outros médicos. Todos os médicos do mundo voltaram para casa com diploma. Eu voltei com 2. Para variar, não é minha intenção, mas passei em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque todos os trouxas estudaram quando? Na véspera do exame. Eu não, estudei um pouco e tudo. Aula dada, aula estudada. Papais e mamães, criem nos seus filhos o hábito de estudar todo. Filho, desliga esse videogame e vai estudar, menino. Você teve aula hoje. Vai estudar porque você teve aula hoje, não porque você teve prova. Estudar todo dia. Luísa, quando ela tinha 4 anos, de vez em quando, ou você ou tua mulher tem que chegar e falar, filhinha, você já escovou os dentes? A Luísa agora tem 17 anos. Não só não precisa mais falar, mas se faltar água em casa, ela vai na geladeira, pega água mineral e escova os dentes com água mineral. Porque aquilo que era uma obrigação se tornou uma necessidade, porque ela criou. Crie nos seus filhos desse. Estudar pouco e todo. E sabe o que acontece? Quem faz aula dada no estudado hoje, nunca mais na vida precisa estudar para a prova. Não precisa mais, já está tudo lá na cabeça. Poderia ter até prova de surpresa. Porque está tudo lá. Hábito de estudar pouco e todo. E as mães que têm neném em casa, pequeno, faz dormir no colo. Criança precisa de carinho. E faz dormir balançando nesse ritmo. Que dá tempo de falar aula dada, aula estudada. Aula dada, aula estudada. Sabe, quanto mais cedo começar, melhor. Está bem claro isso? As 5 palavras mágicas. Existe o momento da aula e muito tempo depois o momento da prova. Aluno inteligente estuda no dia da aula. Aluno abestado estuda para a prova. Professor Pierre, nas suas andanças por esse país, nas minhas andanças pelo mundo, eu conheci 42 países. 42. Nas minhas andanças pelo Brasil, eu conheci praticamente todos os estados. Eu estou andando pelo Brasil para contar o que eu vi no mundo. Qual é a porcentagem de abestados que o senhor acha que tem no Brasil? É da ordem de 99%. Somos um país de abestados. Por isso que estamos lá embaixo. Olha para mim. Que tal o seu IASP de ir à Finlândia? Os alunos já se convenceram. Os professores já se convenceram. Os pais, pelo jeito, estão começando a se convencer. Vão vir à Finlândia? É fácil. É só fazer. E não precisa mudar quase nada. Não, mas é bem simples. A vantagem de vir à Finlândia, sabe qual que é? Papais, começam a ficar preocupados. Em 1750, no mundo inteiro, tinha 1 bilhão de pessoas. Quando eu cheguei no Brasil em 54, já eram 3 bilhões. Na virada do milênio já eram 6. Já são 7. Sabe o que quer dizer isso? Quando eu fui procurar meu primeiro emprego, tinha uma vaga e 5 candidatos. Quando você for procurar o seu primeiro emprego, vai ter uma vaga e 20 candidatos. E quando ela for procurar o primeiro emprego, vai ter uma vaga e 50 candidatos. Um mundo que tem cada vez mais gente e cada vez menos necessidade de mão de obra. O caixa eletrônico colocou 1 milhão de bancários no olho da rua. Toda vez que eu passo no pedágio, hoje de manhã, às 4 horas da manhã, saí de casa, passei por um monte de pedágios, e até uma hora eu falei, será que eu peguei dinheiro? Ah, mas não precisa. Eu tenho sem parar. Só que na hora que eu passei no sem parar, eu olho para uma cabine vazia e penso,
Aqui poderia ter 4 jovens universitários, se revezando cada um em torno de 6 horas, pagando seu curso na faculdade com o dinheirinho do estágio do pedágio. Esses 4 jovens estão no olho da rua, porque eu tenho um chipzinho que custa $3. Gente, seus filhos vão entrar num mundo que tem cada vez mais gente e cada vez menos necessidade de mão de obra. Tem saída? Tem. Na época do meu pai dizia: filho, estuda e tira um diploma que teu futuro está garantido. Hoje, um diploma não vale mais nada. Diploma tem em qualquer esquina. Tem faculdade que, se você ligar para lá por engano e falar: desculpe, foi engano, eles vão falar: não, agora é tarde, já está matriculado. Diploma é a coisa mais fácil do mundo. Qual é a saída? Há 2 semanas atrás eu estava em Limeira, na antiga Fumagalli, agora chama Maxi Ban. Eu estava fazendo uma palestra para gestores de RH, Relações Humanas. Aquele pessoal que contrata. Eu perguntei para eles: na tua firma, tem vaga? Tem. Você está contratando? Estou tentando. E está conseguindo? Ele falou: não. E por quê? Professor, chega a cara com diploma, na hora que eu vou checar o cara é uma anta. Na hora de fazer um teste bobinho de inteligência, o cara é uma anta. Não adianta o cara ter diploma, o cara tem que ter inteligência. Sabe o que quer dizer isso? A partir de hoje, faça seu filho subir a escada. Se ele começar a subir a escada, ele vai oferecer o mercado de trabalho que o mercado mais procura. As portas vão estar abertas para ele. Ele vai ficar cada vez mais inteligente. O que o mercado de trabalho quer é inteligência. Está bem claro isso. Eu estava em São José dos Campos conversando com um rapaz, um estudante do ITA. Falei: e você? Quando você se formar, você vai pegar teu diploma e bater de porta em porta para obter emprego? Eu falei: professor, que isso? Faltam 2 anos para me formar, já estou de contrato assinado com o banco. Faltam 2 anos para me formar e já estou de contrato assinado com... Não vou falar o nome do banco por questões éticas, vou falar só as iniciais. HSBC. Eu perguntei para ele, falei: escuta, mas você vai se formar em quê? Eu falei: você é engenheiro aeronáutico. Ué, o HSBC vai começar a construir avião? Ele falou: que nada, eu vou trabalhar no financeiro. E sabe por que ele está contratado? Porque quem faz o ITA está subindo a escada. Eles querem gente que suba a escada. E lembre-se, inteligência se aprende. E para se aprender é só fazer 2 coisas facílitas. Uma, virar leitor, ler muito. E a outra, estudar pouco, mas todo. Olha, eu não gosto de falar porque parece arrogância. Vocês viram aquela hora a curva do QI? Aquela. Alguém reparou qual era o valor máximo que estava lá naquele gráfico? 145. Eu não vou falar meu número, mas eu estou fora do gráfico. Já passei. Estou bem para lá. E o que eu fiz? Subi a escada a vida inteira. A vida inteira subindo a escada. É a solução. E funciona. E funciona. E funciona mesmo. Então, por favor, tome em conta do seu filho. E lembre-se, o ditado chinês diz: se ouço, esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Durante a aula, seu filho ouve e vê. É durante a tarefa que ele faz. Eu já vi mãe: meu filho falou que na aula entende tudo, na hora da prova não consegue fazer nada. É claro, ele entendeu, mas não fez, portanto não. Ele não estudou depois da aula. Só para encerrar, que vocês estão cansados. Vocês me aguentam mais 3 minutos? Vocês estão cansados, mas vão ter que me aguentar agora um instante. Essa menina estava deprimida. Ela foi numa livraria na cidade dela onde tinha um curso de meditação. Eu falei: vou fazer meditação para ver se a depressão passa. Só que, como era numa livraria, ao passar pela prateleira, ela viu esse livro, comprou, leu, e ela ficou muito mais deprimida do que já estava. Me escreveu um gigantesco e-mail. Eu até pedi autorização. Falei: Paula, posso copiar no livro do professor? Ela falou: pode, eu deixo.
Está lá, na página 102. Eu vou ler só um pedacinho, tá? Me chamo Paula, sou de Salvador, Bahia, tenho 21 anos e infelizmente ainda não passei nos vestibulares da Federal e da Estadual para o curso de Direito. 21 anos. Quem faz vestibular normalmente tem que idade? 17, 18. Olha quantas vezes essa coitadinha bateu com a cabeça na parede. Agora sei porque até hoje não passei. Depois de ler o livro. Estudei errado a vida toda. Agora ouça essa frase, hein? Desde pequena sempre fui a melhor aluna da sala. Porém, só estudei para tirar boas notas. Descobri que nunca aprendi de fato. O resultado foi o fracasso vergonhoso dos vestibulares. Eu não entendia como uma aluna nota 10 pudesse ser reprovada tantas vezes no vestibular. Ela me estendeu, depois falou que acabou passando. A história tem um final feliz. Mas o que eu quero perguntar é outra coisa. Vamos ver se vocês entenderam tudo que eu falei hoje. A Paula foi uma boa aluna? Ela foi uma boa aluna e foi uma péssima? Então, na hora que você estuda, aprende alguma coisa, faz uma prova e de repente não vem a nota que você espera, isso não significa absolutamente que você não aprendeu. Significa que aquela prova foi montada de uma forma inadequada ou não adequada com você. E na hora que você não estuda e tira uma nota enorme, não quer dizer que você tenha aprendido. Quer dizer apenas que você teve a sorte ou alguma consequência. Portanto, a nota, dessa forma, sabe em que tipo de prova eu acredito? Tem gente que lembra aqui. Arranque uma folha do caderno. Guarde o material embaixo da carteira. E o coração, que era tal prova surpresa. Hoje, se fizer prova surpresa, no dia seguinte tem mãe de tijolo na mão. Coitado do meu filhinho, foi pego de surpresa, agora ele ficou traumatizado. Agora ele vai ter que fazer terapia. Senão fica com TDA, hiperatividade, dislexia, descalculia e gripe suína. E traz o laudo de tudo, porque ela tem o laudo de tudo. Porque mãe na escola parece anão em campo de nudismo. Mete o nariz onde não deve, uma coisa assim impressionante. Gente, você tem imaginação, hein? Gente, o grande problema é esse. Não tente ter bons alunos, tente ter bons. Está bem claro isso. Eu queria contar uma última coisinha. Eu estava aqui em Campinas, em Viracopos, entrei no avião da Azul. A aeromoça, enquanto estava taxiando, falou: e agora pedimos a todos os passageiros para ouvirem as instruções de segurança, inclusive os passageiros frequentes. Viu, professor? Falei: você acha o quê? Senta aqui que eu sei as instruções melhor que você. Já decorei. Uma delas eu decorei. Me ouçam, por favor. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão. Puxe para liberar o fluxo de oxigênio, coloque a máscara sobre o nariz e a boca, prenda com elástico e, se tiver uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você, para que depois você possa ajudar a criança. Será que alguém aqui desconfiou? Por que eu contei essa história? Pensa um pouco. Quer que seu filho vire leitor? Começa por você. Quer que seu filho vire estudante? Começa por você. Eu não falei que era em qualquer idade, então vamos fazer isso. Eu tenho 70 anos, estou estudando até hoje. Não estou assistindo aula, mas estou. Está claro? Eu resolvi que eu vou aprender russo. Para quê? Se eu tenho um tempinho livre, eu vou aprender russo. Já aprendi a falar uma frase: eu nem говорю по-русски. Sabe o que quer dizer? Eu não falo russo. Já é um começo. Queridas e queridos, não tem jeito. O exemplo é a melhor forma de educação. Sr. Pierre, só para encerrar, se a palestra tivesse que ser ultra curta, tendo apenas 5 palavras, o que eu teria dito? Então todo mundo repetindo, vai, lição de casa.
aula dada, aula estudada, hoje. Repetindo com mais ênfase no hoje. Aula dada, aula estudada, hoje. E se a palestra tivesse uma palavra só, seria? Bem! Nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina, 50 tons de cinza, que é uma espécie de Sabrina pornô. Leia! Não interessa, mas pelo amor de Deus, leia. Tá claro, gente? Um beijo, boa sorte para você.